Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... baguncinha com patrocínio especial de Fernando Duran, dono da Vanguard aí, que é dono da maior loja de carros de luxo. Por quê? Porque a gente vai pegar uns carros de luxo com o Fernando Duran, grande Fernando Duran, abraço, Assis, Fernando, tava aqui ó, junto, que os meninos decidiram grande que eles querem roletar de Ferrari nesse resto do fim de ano aí. Aí mandei mensagem, usei todos os meus contatos, então já vamos fazer o patrocínio pro Fernando, né, gente? A melhor loja de carros de luxo, você pode pesquisar aí, Vanguard, maravilhoso. E hoje o programa tá sensacional. A gente já começa diretão com o nosso índice Bovespa, que fechou a semana valendo 127.842,13 pontos, com 0,22% de queda. E você confere aqui o resumão dos indicadores econômicos aí na sua tela. O Ibovespa fechou aí com quedinha, o IFIX também com queda de 0,20%, e aí a gente teve a melhor semana do ano para as bolsas americanas. Todo mundo batendo recorde histórico, uma salva de palmas aí. Depois da eleição aí do presidente Donald Trump, o Dow Jones subindo 5%, o S&P 500 4,56% e Nasdaq 5,80%. O dólar teve uma semana de altos e baixos com R$ 5,73. Depois do Google falar que era 6, ficou até bom. E o Bitcoin, que tava doido pro Trump ganhar, reagiu forte, também bateu a máxima histórica. Bitcoin com 11% de alta. Não tô enganado. 11% de alta. E o Ethereum, moeda que é a cadelinha do Bitcoin, dessa vez conseguiu ir na frente a cadelinha. Subiu 19,23% a 2.931 dólares. Já viu aquele meme do meu dinheiro tá na mão desse cara, que é o fundador do Ethereum? Cara, é impressionante porque, cara, não sei porquê, ele tem uma cara muito estranha e daí fazem memes com ele. O mercado ficou eufórico, principalmente por conta do tamanho da vantagem do Trump sobre a democrata Kamala Harris, e isso impacta o mundo todo, porque o Trump é um republicano raiz aí, que defende o protecionismo, um estado menor, o corte de gastos, o corte de impostos, uma lei rígida contra a imigração, levantar muro, etc. Muitas dessas medidas são vistas pelo mercado como inflacionárias, porque podem aquecer a economia e fazer o PIB crescer, e também muitas vezes o mercado não confia tanto no Trump porque ele é loucão. E aí o medo de muita gente é que isso atrapalhe o Banco Central dos Estados Unidos a continuar com o corte de juros. O Federal Reserve, derrubou a taxa em mais 0,25 ponto percentual para uma faixa entre 4,50% e 4,75%. E o presidente, o Jeremy Powell, já disse que o Trump não vai interferir nos planos do Fed e que não tem nenhuma previsão de subir os juros no ano que vem. Aqui, a gente também teve uma decisão de juros com o Banco Central subindo a taxa Selic em meio ponto para 11,25% ao ano. Já era esperado isso aí, e a gente fez uns vídeos aí há uns 2 dias antes. O principal problema do Brasil continua sendo o descontrole fiscal, mas essa alta da Selic acabou sendo boa para segurar um pouco a fuga de capital depois da eleição do Donald Trump, porque ao mesmo tempo em que o mercado americano ficou mais otimista e também mais atraente para os investidores, a nossa renda fixa também ficou. E isso faz aí com que os investidores coloquem mais dinheiro no Brasil, né? Vendendo dólares para comprar real para investir e ganhar dinheiro com a alta dos juros. E esse movimento freou a alta do dólar, que poderia ter subido ainda mais com o Trump eleito. E outro motivo que segurou o dólar e ajudou o Ibovespa foi o vai e vem do governo para mostrar que realmente está disposto a fazer corte de gastos. Ninguém acredita nisso mais, acredita ainda? O ministro Fernando Andrade cancelou 2 viagens que já estavam marcadas e ficou em Brasília conversando com o Lula, que conversou com vários outros ministros, e aí ficou mexendo daqui, mexendo dali, para desenhar aí o tal do pacote robusto que consiga convencer o mercado que o governo está fazendo alguma coisa, mesmo que o governo não esteja lá fazendo muita coisa. Ele chegou a dizer que ia divulgar esse plano de corte de gastos ainda nessa semana, mas acabou ficando para a semana que vem. Mas foi uma sinalização positiva para o mercado. Pelo menos tá falando que vai fazer alguma coisa, né? É tipo você fala que vai mudar, mas nunca muda. O Jason falou que hoje ele ia falar alguma coisa, até agora não falou nada. Não falou nada? Não, mas eu vou falar ainda. Mas ele vai falar. É bom lembrar que nada disso é por acaso, viu, Cazé? O governo tá com déficit gigantesco e vem tentando cumprir o arcabouço fiscal. Até agora o plano basicamente era aumentar os impostos de arrecadação, e só agora o governo parece que realmente vai começar a cortar os gastos. Para se ter uma ideia do que é isso, o governo tá batendo recorde de arrecadação e o brasileiro já pagou aí 3 trilhões de impostos só nesse ano, de acordo com o impostômetro aí da Associação Comercial de São Paulo. Nessa mesma data do ano passado, a gente já tinha pago 2,5 trilhões, ou seja, a gente pagou 500 bilhões a mais de impostos. Tá subindo 20%
10% nesse ano. É realmente um número muito expressivo. E a gente não pode esquecer que tudo isso influencia diretamente na inflação, que continua subindo no Brasil. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, veio um pouco acima do esperado em outubro, subiu 0,56%, puxado pela conta de luz, e fez a inflação aí estourar o teto da meta para esse ano. O Conselho Monetário Nacional tinha projetado uma inflação de 3% em 2024, com a tolerância de 1,5 ponto percentual para cima, ou seja, um teto de 4,5%. Mas com os números de outubro, os preços subiram para 4,76% no acumulado dos últimos 12 meses. E isso é mais um motivo para o mercado acreditar em uma alta ainda mais forte da taxa Selic na reunião de dezembro. Será que o Galípolo realmente vai mexer nessa taxa de juros para baixo, como estão esperando os petistas, ou para cima, como estão esperando as pessoas que acreditam que ele foi o indicado do Roberto Campos Neto, né? Fica aí a dúvida. Mais de 80% dos analistas estão prevendo uma alta de 0,75 ponto percentual, o que levaria os juros de volta para os 12% ao ano. Detalhe que a prévia do GPM veio em 0,99%, quase 1% ao mês de aceleração de preços for medir pelo GPM, que é um índice voltado muito para indústrias, porque ele é muito impactado pelo dólar. Então, esse salto do dólar que teve nos últimos meses refletiu no IGPM primeiro, posteriormente pode vir aparecendo no IPCA. Muito interessante. Então, de fato, pode acabar surgindo no IPCA. E esse cenário acaba sendo preocupante, porque os juros altos geralmente fazem a bolsa cair porque as pessoas têm menos acesso a crédito, compram menos e, ao mesmo tempo, a dívida das empresas acaba ficando mais cara, com os juros comprometendo uma parte do lucro. E é bom lembrar que existem outros riscos ainda aí para o Brasil, como a política protecionista do Trump, que pode prejudicar as exportações brasileiras. Por enquanto, só pode, né? Não tem nada de concreto, o Laranjão ainda nem assumiu e a gente já tá criando polêmica com o rapaz. Bem-vindo, Donald Trump! Tamo juntão. Fechadão com o Trump. Eu não tô tão fechado assim com o Trump, não é meu amigo, não tem intimidade, nunca comi um churrasco com ele. O cara que faliu o cassino é foda. E quem também está de olho nos Estados Unidos é o mercado europeu, que pode ter alguma reviravolta na guerra comercial com os americanos, caso o Trump decida tarifar produtos importados da Europa, como prometeu fazer com a China. Vai tarifar o quê? Um queijinho, um vinho ou um conhaque. É bom lembrar que a Europa ainda está se recuperando aí da crise pós-Covid. Só agora a Inglaterra fez o segundo corte de juros e a Alemanha continua com recessão e agora com uma nova crise política interna para resolver. É muito chucrute que esses camaradas vão ter que engolir ainda, né? Quem também não anda bem das pernas é a China, que até ensaiou uma recuperação nessa semana, com as exportações subindo quase 13%, mas o que todo mundo estava esperando é um pacotão gostoso de estímulo econômico na sexta-feira, depois do governo fazer muito barulho nas últimas semanas aí. Mas o pacotão virou pacotinho, veio muito mais focado nas dívidas dos governos locais e não em aumentar o consumo como era esperado. Então, assim, dinheiro mesmo a gente só vai ter ano que vem. O mercado ficou bem triste, chateado, parecendo malheiros quando do Tinder. O minério de ferro caiu lá no porto de Dalian, na China, e derrubou as ações da Vale, que afundaram quase 6% na sexta-feira. Vale, então, com 3% de queda, a R$ 60,44, assim como o Malheiros, depois de assinar o Tinder Gold. Eu não tenho Tinder. Nem precisa, né? Tinder Gold. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, não ficar à mercê desse tipo de coisa, mas ganhar dinheiro independente do cenário que está acontecendo no país, o que eu te recomendo é o quê? Acessar auvp.com.br. Então você acessa agora auvp.com.br. Lembra aquelas propagandas de rádio antiga? Acesse aí que você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Detalhe, a UVP é a única escola de investimentos do Brasil que possui plataforma própria. Você tem a nossa própria plataforma que tem, títulos aí, CDB. Olha o print que eu postei na comunidade, rendendo 18% lá para os alunos. A gente libera isso no mercado secundário. A gente consegue coisas realmente atrativas com cashback quando você investe em renda fixa. O aluguel de ações, você fica com a maior parte. Na sua corretora aí, se você está alugando ações, você está perdendo aí mais de 70% do valor e está ficando com 30%. Na nossa é o contrário, a gente fica com 30%, na verdade o BTG, que a gente não fica com nada, que a gente entrega a nossa taxa. Mas o BTG fica com 30% e você fica com 70% aí do aluguel das suas ações. Então assim, a gente tem diversas vantagens para os alunos que se pagam de maneira muito rápida. Por isso que a gente fala, se você ganha aí mais de R$4.500 por mês, e aí quanto mais você ganhar, ganha 10, 20, 30 mil, 60 mil, 70 mil, quanto mais você ganha, mais rápido a UVP se paga para você. Pode ser dias, horas, meses, né? Semanas, aí pode ser anos também, se você for muito quebrado. Por isso que a gente fala para você que o melhor para você fazer a UVP é quando você ganha aí acima dos 4.500, que você consegue chegar num ponto que te beneficia muito mais rápido do que é para a maioria das pessoas, né? Então, se você tá nessa faixa de renda, faz sentido você se matricular na UVP para ter acesso à nossa plataforma e também para assistir às aulas e aprender a fazer essa diversificação. A UVP é tão mesmo, tão incrível, que se você fizer a UVP concluir e quiser o seu dinheiro de volta, a gente devolve.
e tira seu acesso à plataforma. É por isso que ninguém pede o dinheiro de volta, porque uma vez que você descobre o que é bom, você se acostuma. Então a gente descobriu essa bela peça de marketing que é te falar, pô, quer o dinheiro de volta? Pode pegar. Não, quero não. Vou ficar aqui mesmo. Então, a gente descobriu isso. Você viu tanto que a UVP é interessante. A gente vai te transformar em refém. Você vai ficar o resto da vida refém das nossas ofertas e dos nossos produtos. Eu vou ganhar dinheiro com você pro resto da vida. Chama LTV isso. Lifetime Value. Cada ano que você ficar mais velho, eu tô ganhando mais dinheiro com você. É assim. Então você pode entrar aí, vai ser um prazer ganhar dinheiro junto com você. E não gostou, a gente devolve o dinheiro, não tem problema. Então, rapidinhas. O que é uma rapidinha, Cazé? Pra gente fazer do formato padrão. Uma rapidinha é aquela coisa excelente pra você achar no Tinder. Você abre o Tinder ali, numa sexta-feira, 3 horas da manhã. Deu match, 3 horas da manhã. O que você tá querendo? Uma rapidinha. Que isso, não? Não. Eu gostaria, sinceramente, que você com essa idade... Quantos anos você tem? 28. Pois é, eu gostaria que você fosse um pouco mais maduro, tá? Uma rapidinha nada disso. É uma notícia que não é nem relevante pra ganhar um destaque, nem irrelevante pra ficar fora do programa. Sim, agora não é mais. Você que tá editando, por favor, se você puder tirar todas as frases que o Ricardo disse ao longo do programa inteiro, é o melhor porque ele vai ser censurado não só na rapidinha, como ele vai ser censurado em tudo. Tudo isso só porque eu quero dizer que agora tem notícias relevantes também nas rapidinhas. Não tem mais. Não tem mais nem o Ricardo no programa. Agora o nome dele é Denilson. Agora a gente vai mudar o nome dele pra Denilson e é isso. Esse é o Denilson. Pra ele aprender que aqui tem ordem. Quem é a favor de botar o nome do Ricardo pra Denilson? Eu. Ganhamos. A Petrobras voltou a alocar e embolsou aí 32 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, com alta de 22% em comparação anual, puxada pelo bom resultado financeiro e pela queda das despesas operacionais. A estatal também vai distribuir 17 bilhões de reais aos investidores no início do ano, mostrando que o Lula não consegue mexer tanto assim nas coisas. Embora não tenha anunciado nenhum dividendo extraordinário como era previsto, quiser anunciar dá tempo ainda. R$ 36,17 para PETR4. As ações do Itaú chegaram a subir quase 5% nessa semana, com a notícia de que o banco lucrou 10,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, 19% na base anual. Lembra muito meu começo. Mas depois, as ações acabaram caindo e fechando a semana valendo R$ 35,01, com 0,91% de queda. O presidente do Itaú disse também que o banco vai pagar dividendos adicionais aos investidores e o valor vai ser confirmado já no início do ano. E agora a gente vem aqui para a petroleira Prio, que lucrou 165 milhões de dólares no terceiro trimestre, com queda de 52% na base anual. Já a dona da Vivo, a Telefônica, reportou um lucro líquido aí de 1,7 bilhão no trimestre, com alta de 13% na comparação ano contra ano, a R$ 51,98, 2,11% de queda na semana. E as ações da Guararapes, dona da Riachuelo, despencaram mais 16%, mesmo depois da empresa apresentar um resultado trimestral acima do esperado. As explicações dos analistas é que os investidores venderam as ações para embolsar o lucro, depois de uma alta de mais de 30% desde o início do ano. A União Europeia pode multar a Apple em 38 bilhões de dólares por prática de concorrência desleal. O Spotify denunciou a empresa por dificultar o acesso a aplicativos e compras fora do App Store. É verdade, a gente mesmo tem se fudido com isso, o que viola a lei de mercados digitais. Viola mais ou menos, né? O aplicativo é deles. E a empresa do Warren Buffett, né? O Buffett vendeu ainda mais ações da Apple, reduzindo a participação no negócio em quase 60%. A informação foi revelada na apresentação do resultado do terceiro trimestre da Berkshire Hathaway, que lucrou 26 bilhões de dólares entre julho e setembro. A Berkshire Hathaway fechou a semana aí a 463 dólares e 74 cents, com 4,91% de alta. Assista também o documentário Becoming Warren Buffett, é excelentíssimo, que mostra por que a Berkshire Hathaway custa esse tanto e por que ela cresceu tanto como empresa. A Berkshire colocou na caixa da empresa um valor recorde de 325 bilhões de dólares. Só uma coisa, Raul, isso é uma loucura, né? A gente tá falando de 1,6, 1,8 trilhão de reais no Você acha caixa. muito? É muito dinheiro. Cara, lembra muito meu começo. Quando tava começando, realmente, esses números me impressionavam. Esse fundo agora vai conseguir investir quando surgir novas oportunidades no mercado, né? A grande questão é que o Warren Buffett tá cansado, né? Ele tá enchendo o saco, já vai botar tudo na renda fixa. Agora a gente vem aqui com um calendário de dividendos ou dividends. Denilson, que rola. Pô, Denilson, você podia garantir melhores manchetes pra gente, Denilson. Por que você colocou meu nome de Denilson e não o nome em inglês, que ficaria muito mais legal? Denilson. E pra fechar aqui o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi acusado de participar de um esquema de manipulação pra favorecer
familiares em casas de aposta. Ele teria levado 2 cartões amarelos de propósito e sido expulso num jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. As casas de aposta identificaram pelo menos 9 bets no valor máximo para o cartão amarelo, envolvendo o irmão, a cunhada e uma prima do jogador, todos eles envolvidos com o Goiás Esporte Clube. Não, senhora. Não, senhor. Sempre sobra pro Casé. Eu queria falar uma coisa. Teve alguns programas aí, Raul, que você fez uma coisa excelentíssima, um trabalho excelente. Pode encerrar. Não, que foi colocar Encerra. a tabela da Série B. Ah, vai se fuder. Eu acho que você deveria ler a Vou ler. tabela da Série B. Tabela da Série B. Agora, entendeu? Deixa Só eu ver pra aqui. ficar bem claro que o Goiás não vai subir pra Série A. Não, nem o Vila, eu né? vou ler aqui agora. Problema é que nem o Vila. Tá assim, Santos Futebol Clube, primeiro colocado, Novo Horizontino, segundo colocado, Mirassol, terceiro colocado, quarto colocado, Sport Recife. Precisa de ir além do quarto? Não. A amargura e o tempo vão deixar meu corpo cansado. Oswaldo Montenegro, Grande Ministral de Brasília. Beijo.